Você. Ele mudou a minha vida, hein? Mudou totalmente a minha história. Muitas pessoas olhavam para mim e falavam que o meu fim seria a morte, a cadeia, que eu teria o mesmo fim que os meus irmãos teve, mas Deus tinha uma promessa na minha vida. Louvado seja o teu nome, Deus. Aí, nunca desista. Nunca deixe ninguém falar para você que você não é capaz, irmão. Acredite em você, porque Deus acredita em você, entendeu? Louvado seja o teu nome, Deus. Ele é o Deus que cuida de mim, Ele é o Deus que cuida de você. Jesus é meu pastor, no mundo me guiará. Eu não vou mais chorar, enxugue a lágrima que cai do meu rosto. As maldades do mundo não vão mais me pressionar. Fui escolhido pra vencer e não pra perder. Não quero ser apenas mais um sentado no banco da igreja, olhando os irmãos e lamentando. As dores do mundo não vão mais me sufocar. Aquilo que um dia me fazia chorar, eu vou te relatar. O crime, as drogas em minha família começou a operar como se fosse uma doença sem cura, sem solução, sem salvação. Jovem, agradeçam a Deus por ter seu pai lado a lado, porque o meu do meu lado nunca estava. Mas a favela é desse jeito, o inimigo promete pra nós a dor e o desespero começou. Ente querido, atrás das grades, sofrendo como se fosse um animal enjaulado. Essa dor nunca passava, como se fosse um câncer corroendo a minha alma por dentro. Mas Jesus chegou na hora certa e me libertou. A dor que eu sentia, Ele tirou. E hoje livre estou, e hoje livre estou. Diz: louvado seja o teu nome, Deus. Aí, nunca desista, hein? Ainda não é um fim pra mim, é pra você. O sonho ainda não acabou. Aí, fique em espírito, irmão, porque Deus vai falar com você. Quando Deus escolhe alguém e unge com óleo da graça, morre o velho homem, nasce o pregoeiro da palavra, na consagração, a unção de autoridade do céu, rasgou-se o véu com perdão da humanidade, na redenção, a renúncia da carne. Deus usa os loucos para confundir os que acham que sabem o sangue dos mártires. Lavou a terra face a face com o inimigo, optaram pela vida eterna, assim como os profetas nos tempos de outrora. Quando os fariseus colocavam sua fé à prova nas sinagogas com autoridade da palavra, houve salvação do sermão que Paulo pregava. Reina, tu és ungido, eleito, escolhido, chamado para fora pela graça do Deus vivo. A força do império não prevalecerá contra a tua vida. Se você não se dobrar, o inimigo é astuto, vai tentar te parar de envolver em pecado, com a tentação esbanjar. Mas assim como Damasco, na rua direita estava, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o teu nome, Deus. Ainda não é um fim pra mim, nem pra você. Ele é Deus que cuida de mim, Ele é Deus que cuida de você, irmão. Aí, eu era um jovem que tinha tudo para dar errado, mas Deus mudou a minha vida. Ele foi humilhado, cuspiram em sua face, castigaram o seu corpo, colocaram uma coroa de espinho, no madeiro ele foi crucificado, irmão. Mas contudo ele não desistiu. Assim diz o Senhor: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem é que pode pedir, irmão? Ninguém. Operando Deus de Israel, ninguém pode pedir. Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a vida de muitos. Obrigado, Deus, louvado seja o teu nome. Nunca desista, hein? Ainda não é o fim. Louvado seja o teu nome, Deus.
salva de palmas a Deus, meu.